mais uma vez. Gente, já faz umas 2 semanas que nós estamos mapeando a caminhada do povo no deserto, aprendendo, observando os detalhes, entendendo o porquê de não entrarem na terra da promessa. No livro de Números 14, tudo começou com uma curiosidade, né? Quando Deus falou a respeito de Calebe, esse povo vai perecer no deserto, mas Calebe herdará a promessa porque tem um espírito diferente. E de lá para cá, nós estamos mapeando a jornada deles no deserto para entendermos qual foi a causa da morte, qual foi a causa do transtorno, do desgosto ao Senhor. E temos percebido que são algumas coisas que passam despercebidas entre nós, sentimentos, comportamentos, que muitas vezes que a gente não percebe, mas pode ser a causa de permanecermos no deserto, de não herdarmos a promessa. E ontem, para quem não viu ontem, tá lá no YouTube, pastora Janete Menezes, você vai entrar, vai olhar lá a mensagem. Para quem não estava conosco ontem, nós mapeamos um pouco sobre Miriam, né? Uma menina querida, habilidosa, serva, abençoada, de iniciativa, mas que se perdeu ao longo do caminho, que se perdeu no deserto, na caminhada do deserto, porque no deserto tem dificuldade, tem pressão, mas engraçado é que a gente devia aprender, quando assistimos uma situação, quando a gente vê alguém passando por um problema, deveria nos servir de lição. O fato de Miriam ter ficado fora do arraial, ter ficado leprosa, não se mencionar mais sobre ela, sabermos que ela não entrou na terra da promessa, bem, até aí a gente pensa assim, nossa, foi uma conspiração, uma rebelião, mas não foi só uma. Ainda assim, teve pessoas que repetiram a mesma coisa algum tempo depois. A palavra do Senhor nos fala que logo depois de Miriam, houve uma outra rebelião. Deixa eu abrir a Bíblia aqui e eu vou te falar onde que nós vamos começar hoje, né? O nosso tema. Vamos lá? Estamos falando, né, de rebelião, estamos falando de Miriam, e hoje, depois de tudo, a gente pensa assim, agora o povo toma jeito, porque o povo ficou uma semana parado, vendo Miriam leprosa, gemendo, sofrendo, sendo exposta, envergonhada, fora do arraial, agora aprendeu, agora Israel entendeu. Você que pensa, quando a teimosia, quando a murmuração, quando a rebelião entra em cena, quando esses demônios começam a agir, além deles ser muito sutis, além deles deslizarem no meio do povo, sem muitas vezes ser percebido, as pessoas que são tomadas pelo espírito de rebelião, de obstinação, de murmuração, muitas vezes elas não percebem. É difícil você entender alguém, encontrar alguém que fala, eu sou murmurador. Não, eu sou teimoso. Não, eu sou da rebelião. Eu dou contra, eu sou antagonista, eu sou polêmico, eu gosto de dar o contra, eu gosto de confusão. É difícil você ver alguém que entende isso e que, né, reconhece isso. No livro de Judas, capítulo 1, verso 11, menciona também a rebelião de Corá ou Coré. Cada um fala uma coisa, eu gosto de falar rebelião de Corá. O que aconteceu? Depois da rebelião de Miriam, depois do evento de Miriam,
Depois de todo esse contexto, uma semana o povo parado, uma semana os comentários no meio do povo. Sabe por que Miriam está lá daquele jeito? Sabe por que Miriam ficou leprosa? Porque ela se levantou contra a liderança de Moisés. Bem, a gente calcula que serviu de lição, que não vai mais se repetir nenhuma situação parecida, que as pessoas aprenderam. Mas aquele povo era difícil. E eu te falo que nós estamos repetindo tudo nos dias de hoje. A impressão que se dá é que nós somos o Israel numa nova versão, na versão atual, contemporânea. Muitas vezes percebemos comportamentos, sentimentos, atitudes iguaizinhas às do deserto, porém num outro contexto, num novo cenário, não é isso? Pois bem, não aprenderam não. A palavra do Senhor diz, e eu quero ler com você, Números, capítulo, deixa eu ver se ele é grande, se dá tempo da gente ler, porque eu não sei como que está a abençoada da internet. É um capítulo grande, eu não vou ler para você, porque eu temo pela internet, No livro de Judas, capítulo 1, verso 11, menciona a inclinação carnal da rebelião. A inclinação da carne para obstinação, para rebeldia, para conspiração. E agora passou o evento de Miriam. Miriam ainda está no arraial. Miriam tem sequelas da lepra, porque a lepra deixa marcas. A lepra deixou ela meio debilitada, emocionalmente, fisicamente. A lepra, o pecado, ele deixa cicatrizes. Passou. Mas não deu para aprender? Eu acho que não. Porque lá no livro de Números, capítulo 16, surge uma outra conspiração. Surge uma outra rebelião. E os mesmos argumentos espirituais, as mesmas motivações, o que querem? Reconhecimento. O que querem? Destaque. Agora, no livro de Números, capítulo 16, encontramos Corá, usando de argumentos espirituais para criar uma revolta contra Moisés e Arão. Preste bem atenção que Miriam só ficou leprosa em uma semana parada. Você vai ver o final aqui. Preste atenção que ela estava questionando o que Moisés pensa que ele é. Será que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Nós também somos instrumentos de Deus. Nós também somos mensageiros de Deus, amado. É Deus que escolhe. Moisés ficou manso, Moisés era humilde, Moisés até intercedeu por Miriam, mas Miriam e Arão estavam dentro da tenda. É lógico que ao longo do tempo ela foi inflamada, ela foi intoxicada. Mencionei sobre os estrangeiros que caminhavam no meio do povo, que foi com o povo para o deserto, mas agora se levanta Corá. Quem é ele? Primo de Moisés, família, pessoa chegada. E o que Corá faz? Ele começa uma conspiração. Já notou como que a Bíblia tem conspirações, revoltas contra lideranças? Pai, autoridade governamental, autoridade da igreja. Você observou que durante o tempo no deserto há muita rebelião contra autoridades e Deus sempre se opondo? Deus sempre se levantando e se manifestando? Pensa hoje, nos dias de hoje, o que não está para acontecer ou o que já não está acontecendo? Bem, Corá era da tribo de Levi. A responsabilidade de Corá era cuidar dos serviços do tabernáculo, dos acessórios, dos móveis, do cântico também. O sacerdócio, falar, levar a palavra de Deus, o sacerdócio era Moisés e Arão.
Corá estava no grupo. Corá era um dos líderes. Ele fazia parte. Ele tinha influência. Ele era formador de opinião. Porém, ele estava em outra função. Quando a pessoa é doente, quando a pessoa tem problemas emocionais, o outro que está à frente passa a ser uma ameaça para ela. O outro que tem um cargo melhor, que se destaca mais, que tem uma habilidade maior, ele passa a ser um obstáculo e um impedimento. Você não deve ter visto, é muito difícil encontrar alguém que reconhece e fala assim: eu estou com inveja, eu estou incomodada com o crescimento, com o avanço, com o sucesso daquele irmão. Corá olhava para o primo dele, Moisés e Arão, e pensava: espera aí, por que só eles? Por que não eu? Eu tenho uma vida guardada, eu me resguardo, eu me cuido. Por que ele tem que estar na frente e eu não? Preste bastante atenção. Cobiça, ciúme, inveja, motivação errada no deserto. Isso tira do foco, isso atrasa o plano, o propósito. Quando Satanás quer tirar do foco, ele começa a criar manifestações, ele distrai. Não precisa ir longe, não. Nós estamos nos dias atuais lidando com uma pandemia, e há uma pandemia disputando espaço com corrupção política. E uma confusão de liderança, de governos, e uma situação complicada. A gente vê um país debaixo de conspiração, rebelião, obstinação, ambição, soberba. Isso aconteceu no deserto. Estamos simplesmente vendo a história e repetindo a história. Sabe o que Corá faz? Ele começa a sentir um azedo no coração quando Moisés encontrava com o Senhor e passava a falar com o povo. Ele se via no lugar de Moisés. Ele queria ser como Moisés. Aí, sabe o que acontece? Quando você não satisfaz mais com o que Deus te deu, com sua missão, com seu chamado, quando você acha que tinha que estar num lugar melhor do que o outro, quando você acha que está sendo injustiçado, você começa a tirar o teu coração daquilo que é sua função ou sua missão. Começa a falhar, começa a perder o foco, começa a perder a visão, discernimento. E aí, lembra de Efésios 4:27? Não deis lugar ao diabo. Lembra de 1 Pedro 5:8? Orar e vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão. Pronto, achou Corá. E logo depois de Miriam, um tempo depois de Miriam, se Corá mapeasse a sua alma, se ele fosse sincero, se ele não tivesse tão cego pela reputação, pelo interesse, pelo reconhecimento, pela função de sacerdote, ele teria um outro final, porque Provérbios 28:13 fala o quê? O que encobre a transgressão nunca prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Se Corá olhasse para dentro dele, no tempo dele a sós com Deus, no tempo dele de meditar na palavra, ele ia falar: peraí, mas eu fui colocado como levita, eu estou querendo o lugar de Moisés para quê? Para quê? Esse povo dá tanta dor de cabeça para Moisés. Esse povo lamenta, murmura, não é fácil carregar esse povo, hein? Mas ele queria o lugar de Moisés. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a se infiltrar no meio dos líderes, ele começa a persuadir, e ele começa por líderes, Datã, Abirão e Orão. Famílias, começa a falar: pera, Moisés não está com essa bola toda não, e nós? Nós estamos nesse deserto obedecendo o Senhor,
Nós estamos cumprindo os estatutos. Nós também somos especiais. Nós também somos sacerdotes. Nós também temos o direito, o mesmo direito de Moisés. Espera aí, tá errado. E ele começa a envenenar o povo, tá lá em Números 16. E ele começa a regimentar, ele começa a reunir pessoas influentes, descontentes, olha isso aqui, conhecidos, e ele levanta um grupo de 250 homens, mais os líderes que ele já tinha influenciado, e eles começam a ruminar, a pensar contra Moisés. E eles começam a planejar um protesto, uma manifestação. Moisés não serve. Moisés não dá para nos levar para Canaã. Moisés falha, Moisés tem erros. Moisés é pesado de língua, ele nem fala direito. Muitas vezes é Arão que tem que falar por ele. Não serve como líder. Eu estou preparado, eu tenho conhecimento, eu posso. Agora preste bastante atenção aqui. Qual era a motivação do protesto? Gente, estão indo para a terra da promessa, estão em viagem no deserto, vão receber uma herança maravilhosa, uma terra linda, pronta, já com habitação, tudo prontinho só para tomar posse. Eles estão perdendo tempo com picuinhas, estão atrasando a viagem, estão complicando tudo. Preste bastante atenção na motivação, mapeando, depois você pode continuar fazendo isso, lá na sua Bíblia, Números 16, afinal, a proposta das nossas lives é te ensinar a fazer um mapeamento espiritual e buscar cura emocional e restauração. É a noiva do Senhor, não é? E mapeando, tentando ler os sentimentos de Corá, o que a gente percebe? Inveja, presunção, cobiça, atrevimento, né? Teimosia, orgulho, rebelião, ciúme. Olha isso. Ele conseguiu reunir 250 homens, mais famílias, mais os 3 líderes. Ele conseguiu montar um mini exército para enfrentar o líder, que foi escolhido por Deus lá no deserto. O líder que Deus preparou durante 40 anos, que com erros e defeitos ou não, era escolhido de Deus, era Deus que ia trabalhar com ele. Quem Corá pensa que ele é? Por ser primo, por ser da família, por ser próximo, por ser um líder? O que ele queria? O lugar de Moisés. O que ele queria? Derrubar Moisés. Por quê? Porque ele queria também estar na mesma posição que Moisés. Eu já vi tanta igreja dividir, porque um Corá se levanta para se promover, para dividir, para mostrar defeitos, para expor deficiências da estrutura, seja igreja, seja faculdade, seja família, seja no trabalho. São tantos Corás que começam a murmurar, lamentar e persuadir pessoas e levantar grupinhos para destruir alguém, usando argumentos falsos, porque lá no fundo, na verdade, está querendo se promover, é o lugar do outro. Mas vamos lá, de repente, Moisés chega no ouvido de Moisés. Moisés dá a eles a oportunidade: amanhã vocês todos vão se reunir aqui e Deus vai revelar quem é de Deus ou não, né? Quem é ou não. No dia seguinte, vamos lá para Números 16, verso 3. Eu quero que você veja isso.
Cadê? Tararã. Se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa. Cada um que está aqui é santo e o Senhor está no meio deles. Então, o que Moisés faz? Moisés ouve e fala assim: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará se aproximar dele aquele que é santo, o homem que ele escolher. Amanhã vocês vão vir, vão colocar fogo e incenso perante o Senhor. Opa, isso era o papel de sacerdote. Pronto, né? Então vamos lá. E o homem que o Senhor escolher será consagrado. Agora preste atenção. Vamos lá. Ele reuniu. Deixa eu ver aqui onde que está. Moisés se indignou. Tararã, e disse ao Senhor: cadê Moisés? Lá no finalzinho. Eles chegaram no dia seguinte, acenderam incenso, né? E no momento ali o Senhor aparece. No outro dia, eles chegam, faz todo o ritual, né? Era tudo que ele queria. Ele achou que ia ser um dia dele, né? Mostrar realmente que ele era capaz. Aí o Senhor chega. É um perigo. Quando Deus se manifesta, é um perigo. Ai daquele que se envolve com divisão, com contenda, que leva pessoas, a Bíblia fala que é necessário vir um escândalo, mas ai daquele do qual ele vem. Vamos lá? E o Senhor fala para Moisés no dia seguinte: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Vamos lá? Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado com toda a comunidade quando um só homem pecou? A intercessão, a misericórdia, a compaixão, a diferença. Moisés podia falar assim: vocês me tocaram, agora vocês vão ver. Moisés intercede por eles. Moisés clama por eles. A motivação é outra. O que é escolhido do Senhor, o que é chamado do Senhor, ele tem misericórdia, ele se compadece. Ele não precisa buscar honra. Ele não precisa buscar glória, porque é o Senhor que exalta, mas é o Senhor que abate também. E aí, preste bastante atenção. Moisés levantou-se, foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. E ele advertiu a comunidade: afastem-se da tenda desses ímpios. Não toquem em nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Todos se afastaram da tenda. Cadê? Todos se afastaram da tenda de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada da tenda, junto com suas mulheres e seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas as coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Se esses homens morrer de morte natural, como é natural de todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer acontecer aqui algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo dele se abriu. A terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se, a terra abriu, engoliu Corá, aqueles líderes, as famílias, os 250 que ele persuadiu,
e depois a terra se fechou de novo. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam, a terra fechou sobre eles e eles pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que estavam oferecendo incenso, que não eram sacerdotes, mas que estavam oferecendo incenso. Então primeiro foi Corá, aquele grupo, as famílias. Agora chegou a vez, de outros seguidores. Preste bastante atenção no que nós entendemos aqui. Corá começou sozinho. O coração dele foi azedando, foi envenenando. Quando ele começou a olhar para o primo dele e desejar o lugar do primo dele, ele podia ter se lembrado de Miriam. Ele podia ter pensado assim: meu Deus do céu, Miriam fez a mesma coisa e olha o que aconteceu com ela. Quem sabe se ele não passava por Miriam no acampamento e tivesse um pingo de sensibilidade e discernimento, ele ia olhar e falar assim: eu tenho que tomar muito cuidado. Tem uma frase que nós usamos no discipulado, quando a pessoa chega, que ela caiu num laço, numa situação, a gente fala assim: quem confessa tentação não confessa pecado. Por quê? Porque se você procura o seu líder, o seu discipulador, para confessar: estou sendo tentado, fulano me incomoda, fulano me constrange, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho vontade que ele caia, que ele se desvie, eu estou cheio de sentimentos contrários à palavra no meu coração, então espera, eu preciso confessar. O discipulador, o líder, o mentor, o orientador vai mostrar para ele que aqueles sentimentos que ele está cultivando e alimentando são contrários à palavra e vão trazer desgosto, vão trazer morte espiritual, e ele tem a oportunidade que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando a pessoa, para poupar, para resguardar a reputação, para continuar, não deixar que ninguém perceba, ela continua dissimulando sentimentos, ela continua fingindo que está tudo bem, mas o coração dela mudou com o outro. Se ele tivesse prestado atenção, se ele pudesse mapear a alma dele, ele ia ver: eu estou indo pelo mesmo caminho que Miriam. Mas ele não viu. Por quê? Preste bastante atenção. Havia no meio do arraial um veneno, uma rebelião contra Moisés, uma resistência à liderança de Moisés. Havia no meio do arraial pessoas esperando Moisés tombar, esperando Moisés cair. E olha que Moisés estava se dando por aquele povo. Ele renunciou a tudo por aquele povo. Ele era praticamente escravo da vontade daquele povo. Ele trabalhava para servir aquele povo e levar aquele povo para herdar a promessa. Olha quanta rebelião, quanta teimosia, quanta obstinação, quanto sentimento errado, que parecem pequenos sentimentos, mas que comprometeu a vida de mais de 300 pessoas naquele dia. Sim, 250 seguidores, famílias de Datã, Orão e o outro que eu esqueci o nome aqui. Presta bastante atenção. Além dele ser punido, além dele estar envenenado, ele saiu envenenando outros. Lembra de 1 Coríntios 15, 33? As más conversações corrompem os bons costumes. O que nós precisamos entender? Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa descontente no meio do arraial, ela pode inflamar e envenenar todo o arraial. Uma pessoa descontente dentro da empresa, uma pessoa descontente na sala de aula, na igreja, ela pode começar a manifestar seu descontentamento, sua tristeza, sua insatisfação para um amigo, para outro, e daqui a pouco
ele tem um exército, um grupo. Consegue entender isso? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando você vê alguém se levantando contra uma autoridade, gente, Israel pereceu no deserto. Se você observar, são picuinhas, contendas, disputas, concorrência, coisas do dia a dia que a gente vê e enfrenta todos os dias. Se você prestar atenção no que estava impedindo aquele povo de tomar posse da promessa, são sentimentos e comportamentos que hoje passam despercebidos aos nossos olhos. O ciúme, a inveja, a teimosia, a dissimulação, a mentira, o engano, tudo isso, um abismo vai chamando outro abismo. E quando a gente percebe, está todo mundo sendo engolido pela terra. Agora, vamos contextualizar tudo isso aí? Vamos contemporaneizar tudo isso aí? Vamos trazer para os nossos dias? Por que muitas pessoas não conseguem entrar na Canaã, não conseguem tomar posse da promessa? Porque a nossa geração também sofre da rebelião, da cobiça, ambição, dissimulação. Olha, dá uma olhada, queridos, dá uma olhada em volta. A terra está se desfazendo enquanto o ser humano está perdido em protestos, manifestações, conspirações, traições, tudo motivado pelo quê? Pelo desejo de estar no lugar do outro, de derrubar o outro, de julgar o outro por terra. Estamos repetindo a história. Estamos repetindo a história de Israel. Nós estamos vendo aí, agora mesmo, antes, vendo os noticiários e olhando lá fora, a embaixada americana no México sendo cercada e as pessoas levantando para atacar, para tentar invadir. As manifestações nos Estados Unidos precisando ter toque de silêncio. Protestos, um atacando o outro. Autoridade, quem disse? De novo, pastor, autoridade. De novo, querido. De novo. Tanto de Miriam quanto de Corá, nós entendemos aqui o quê? Conspiração contra autoridades. E Deus não tolerou nenhum nem outro. Você acha mesmo que Deus está dormindo e que Ele vai tolerar o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Você acha mesmo que o Pai, que vê tudo em tempo real, porque nós vemos segundos, milésimos, minutos pelas redes sociais, é o Pai que bate no filho, é o filho que quebra o braço do pai, é o filho que despreza o pai, que rejeita, que deseja o mal, o filho que está de olho na herança do pai e da mãe, a esposa que deseja a morte do marido, que se levanta contra o marido, é o professor que estremece quando pensa que vai entrar em sala de aula. Amados, eu já atendi professores que entraram em depressão, síndrome de pânico, que passa mal, começa a tremer e suar frio quando tinha que entrar na sala de aula, porque os alunos agrediam, jogavam coisas. Presta atenção, dá uma olhada. Moisés, Davi, quando Davi pecou, Deus chamou Davi à parte e usou Natã para confrontar Davi. Se há uma coisa que Deus faz é respeitar a autoridade. Dá uma olhada no Brasil, amados. Não há respeito com médicos, com policiais, com autoridades na escola, no governo, presidente dá até medo. Dá medo. Eu nunca na minha vida. E olha que meu pai falava dos presidentes. Meu pai gostava de falar dos presidentes, né? Tinha lá Kennedy e tantos outros. Ele gostava de falar.
um respeito fora do comum. Dá uma olhada hoje. Tem gente esperando morrer, tem gente o tempo todo. Nós nunca na história do Brasil vimos um presidente ser tão desonrado, descredibilizado. Pastor, ele está fazendo tudo errado. Não interessa, é uma autoridade. E a Bíblia fala que todo homem esteja sujeito à autoridade. Romanos 13. Porque toda autoridade foi instituída por Deus. E o que se levanta contra a autoridade está se levantando contra aquilo que Deus instituiu. Então a gente tem que ficar calado? Não. Eu não estou te falando disso. Eu estou te falando do comportamento, da forma de agir, de agredir, de atacar. Não há respeito. É uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós brasileiros. A forma como a nossa nação se comporta diante das autoridades. Ah lá o ladrão, ah lá o vagabundo, ah lá isso, ah lá aquilo. Não há respeito, gente. A unção que eu respeito é a unção que eu adquiro. A situação que eu respeito, que eu tolero, ou que eu crio, eu estou adquirindo aquilo ali. Eu estou vendo, eu estou repetindo. E te falo mais. Essas pessoas todas tiveram berço, tiveram família, foram criadas sobre uma plataforma. O que não aprenderam que estão trazendo para as ruas? Será que nós não conseguimos aprender com a palavra de Deus? Dá uma olhadinha na tua vida, amado. Dá uma avaliada. Se em algum momento na tua vida você participou de algum grupo que dividiu igrejas, trabalho, que se levantou contra alguém, talvez contra uma liderança, talvez contra o seu pai, contra a sua mãe. Dá uma olhadinha se em algum momento na sua vida você se levantou contra um professor, fez um abaixo-assinado para tirar um professor, empurrou, agrediu uma autoridade, humilhou um pai, talvez um empurrão, uma palavra grosseira de humilhação. Dá uma olhada se em algum dos ministérios por onde você passou, você não saiu se levantando contra pastores e líderes falando mal. E quem sabe assim, você vai saber o motivo de estar morrendo no deserto. Quem sabe a área da vida que não rompe, quem sabe aquela área da vida que está presa, que não vai para frente, não está presa lá atrás, numa rebelião um pouco menor, diferente do que a de Corá ou de Miriam, mas que Deus não tolera. Se nós levássemos a palavra a sério, se nós usássemos a palavra de Deus como um manual, se nós prestássemos atenção em cumprir e obedecer, lembra quando Deus mandou maná, nós estudamos isso esta semana, quando ele mandou maná, quando ele mandou as codornizes, ele falou o quê? Moisés, eu vou provar esse povo para ver se eles seguem a minha direção e obedecem os meus estatutos. E aquele povo é provado, é testado. Sabe onde nós somos testados? Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Certa vez nós fomos para uma igreja lá em Belo Horizonte. Eu já era pastora. Eu fui pastora da Sara Nossa Terra em Belo Horizonte muito tempo. E eu amava o ministério da Sara Nossa Terra. E depois nós mudamos para muito, muito longe e acabamos indo congregar perto da minha casa. E eu me lembro que na igreja que a gente foi congregar, eu já era pastora. Mas quando eu cheguei, o meu esposo percebeu que o pastor estava incomodado. Mas eu nem prestei atenção, eu não estava ali para ser pastora, eu não estava ali para aparecer. A verdade é que ele me consagrou diaconisa na frente de toda a igreja e me colocou no banco. Amém, glória a Deus. Mas algumas pessoas chegaram para mim e diziam, como que você aceita? Se você já é pastor, ele te consagrou diaconisa.
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não abri a minha boca. Eu fiquei em silêncio. Algum tempo depois, em carnaval, pleno carnaval, aquele pastor anunciou que não haveria culto, que ele ia fechar a igreja, porque ele estava sem dinheiro e ele estava indo vender sandálias na praia do Rio de Janeiro. Ah, amado, me poupa. Vender sandália na praia do Rio de Janeiro, em pleno carnaval? Quer dizer, a motivação estava toda errada. Mas eu não abri a minha boca. Para a honra e glória do Senhor, nunca fiz parte de uma divisão de igreja. Quantas pessoas que às vezes nem têm consciência e tiveram parte, parcela, culpa na exclusão de um membro, no fechamento de uma obra, levantar contra uma liderança. Sai, não tá bom? Sai, mas sai calado, sem fazer escândalo. Teu pai tá errado? Abaixa a cabeça e sai. Pai é pai, mãe é mãe. Por mais que você seja inteligente, estudado, você jamais terá o direito de falar no mesmo nível que o pai e mãe, porque são autoridades delegadas por Deus. Na sala de aula, você pode ser um aluno excelente, mas a autoridade dentro da sala de aula é o professor. É ele quem põe os limites. E nós não entendemos por que a nação está desse jeito. Nós não entendemos, amém, Carmen? Nós não entendemos. Dá uma olhada na sua cidade. Não precisa ir longe, não. Vai para as redes sociais, que é a janela da vizinha, né? Abra a tua janela, que é o teu Facebook, é o seu Instagram, e dá uma olhada na vizinhança e você vai ver o que está rolando. Pega um papel e pontua, marca. Quantas vezes você vai ver ali alguém se levantando contra uma autoridade? Alguém se levantando contra um líder, que seja um prefeito, que seja um governador. Gente, porque está roubando, porque é corrupto. Senhor, tem misericórdia, eu vou orar. Sabe o que Moisés fazia? Moisés ia para a presença do Senhor e intercedia por eles. Intercedia por eles. Olha, Moisés intercedeu por Miriam, mesmo ela sendo provocadora de contenda. Moisés intercedeu pela comunidade, porque Deus falou em destruir tudo. Moisés intercedeu pelo povo. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra por causa da promiscuidade, Moisés intercedeu pelos justos que estavam ali. A motivação dele era correta, ele era sincero. Quando havia uma conspiração, quando havia uma guerra, um planejamento, uma rebelião, ele intercedia a favor do povo, porque a causa dele era justa. Agora dá uma olhada, querido. Dá uma olhada, não é à toa que vivemos o que vivemos. É Gálatas 6. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Senhor, livra-nos de todo mal. Filho, eu quero. Eu só tenho pensamentos a teu respeito, pensamentos bons. Pensamentos de paz e não de mal, para o que você deseja. Mas eu não posso, porque você quebrou princípios. Você deixou ervas daninhas plantadas no seu caminho. Você plantou espinhos e abrolhos. E eu não posso compactuar com o seu comportamento, com o seu sentimento, porque eu sou justo juiz. Você entende isso, querido? Nós vamos orar. Pastor, e agora? Como é que eu faço? A senhora coloca essa batata quente na nossa mão e vamos orar? Não, é simples. Simples, simples. Vamos entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas. O Espírito Santo vai trazer a minha memória. Quando foi que eu me levantei contra alguém? Uma vez, de novo, né? Outra história.
nós tínhamos uma bispa. E eu era apaixonada por ela, todo mundo era. E nós tivemos um encontro. E nesse encontro, todas as pastoras tiravam fotos com ela. Era, sabe, era a lei do encontro. Terminou, vamos tirar foto com ela. Mas naquele dia, no dia de tirar foto com todas as pastoras, ela foi chamando, estavam todas as pastoras ali. Eu fui e fiquei do lado dela para tirar foto. Eu já tinha tirado foto com ela, né? Eu fui na inocência, na ingenuidade. Tá todo mundo indo, deixa eu ir. Não sei se ela estava cansada, mas ela sorrindo, olhando para a câmera, toda poderosa, sorrindo, falou entre os dentes: já tirei foto com você. Eu fiquei toda sem graça. A foto saiu. Pensa numa pessoa que ficou vermelha. Eu fiquei sem graça. Falou entre os dentes: já tirei foto com você. Quer dizer, não precisa. Você acha que eu fui pro meu quarto falar com as pastoras? Mas que mulher arrogante, que mulher atrevida, quem que ela pensa que ela é? Porque ela fez isso e aquilo comigo? Eu me calei, eu ficava em silêncio, porque a vida toda eu sabia, se eu me levantasse contra um líder, contra um pastor, eu ia estar jogando no solo da minha vida espinhos e abrolhos. E a gente esquece. Quem bate esquece, quem apanha que não esquece. Então que nós possamos hoje entender mais uma vez. Estamos mapeando a caminhada do povo no deserto. Estamos mapeando a jornada do povo no deserto. Estamos avaliando os sentimentos, comportamentos e intenções do coração. Estamos descobrindo por que pereceram e por que Deus falou de Caleb e Josué. Caleb entra na terra da promessa porque ele tem um espírito diferente. Que possamos aprender, querido. Que possamos entender. Marido, seja quem for o marido, ele é autoridade. Discordamos várias vezes. Concordamos com tudo? Nem sempre. Pensamos diferente? Várias vezes. Mas a última palavra é a dele. Ainda que ele não esteja colaborando financeiramente, ainda que seja eu, mas eu preciso da bênção dele. Se eu não tiver a bênção dele, eu nem vou. Não é que eu posso estar contra, não, mas eu não concordo, mas a palavra final é a dele, eu gostando ou não. Igreja, pastor, professor, 1 minuto para você pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, em algum momento eu entrei em rebelião e conspiração contra alguma liderança, seja na igreja, na faculdade, em casa, no trabalho. Em algum momento, a terra pode estar me engolindo, eu morrendo no deserto, porque eu não respeitei o meu pai, a minha mãe. Em algum momento eu plantei conspiração, rebelião, dissimulação. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que Ele tenha misericórdia da nossa nação. Que ao invés de montar protestos, manifestações, quebrando, destruindo, que possamos entender que ainda que a autoridade esteja errada, Deus não admite esse tipo de comportamento. E vamos, 1 minuto para nós orarmos, né?